Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Associação Conecta. Alba, muito obrigado pela sua apresentação, pelo seu tempo e uma boa reunião aí para a gente. Obrigado. Bom, como eu disse, né, algumas pessoas não estavam, hoje eu fui pega de surpresa, eu não tenho exatamente uma apresentação, então eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o processo de registro de marca, como ele funciona, e depois disso eu gostaria que vocês me perguntassem, porque provavelmente através das perguntas eu consigo explorar N assuntos que talvez não estejam agora bem aqui na minha mente agora. Bom, primeiramente sobre o registro de marca, como eu havia dito antes, ele não é um ato automático, existe um processo entre o pedido e a concessão do registro. Como que funciona esse processo e como que a Perito trabalha, no caso, em relação a poder dar essa assessoria para o cliente, desde o pedido até a concessão? Bom, primeira orientação nossa é que seja feito o quê? A pesquisa da marca a ser registrada, tá? Essa pesquisa, muitas vezes o cliente fala, eu já fiz, ou diz para a gente, a agência que criou o meu logotipo fez. E muitas vezes essas pessoas elas não têm a experiência necessária para fazer uma busca de marca, colocam exatamente o nome igual, não buscam colidências, não trocam letras, não fazem realmente a pesquisa como ela precisa ser para minimizar o máximo possível o risco de um indeferimento de um processo de registro. Então, a pesquisa é o primeiro passo. Feita a pesquisa, não encontramos anterioridades impeditivas, ou às vezes a encontramos, mas são casos que eu não vou me alongar específicos onde você vai poder contestar, cancelar, porque se são situações de empresas que não usam mais a marca, enfim, existem N situações. Feita a pesquisa que a gente define esse caminho, a gente entra então com o pedido de registro da marca. A partir do momento que uma empresa entra com o pedido de registro da marca, ela passa a ter uma expectativa de direito, mas ainda não é dona, porque ela ainda vai ter que passar por todo aquele processo. Nesse processo, ele vai acontecer o quê? Deu entrada hoje, ganhou um número, né, tem data e hora do processo, isso já lhe dá uma prioridade, que se alguém entrar depois, o que vai valer é quem entrou na frente. Embora deixando bem claro que essa pesquisa do INPI, ela não é 100% garantida nem pela Perito, nem pelo próprio INPI. O próprio site do INPI, ele deixa bem claro que existe uma defasagem de tempo. E essa defasagem, ela acontece como? Por exemplo, uma empresa, ela pediu uma marca hoje, alguém vai fazer uma busca amanhã ou depois da manhã, ela leva em média 30 dias, que ela pode já estar protocolada ali dentro e não aparecer na busca do INPI. Então, a gente se baseia nos dados deles, eles não podem dar 100% de garantia, e nem a Perito, e nenhuma empresa. Então, a gente faz o resultado conforme as determinações do órgão oficial. O resultado oficial que está lá é o que a gente usa para dar um caminho para o cliente. Bom, feita essa busca, deu-se entrada, tem o número do processo, o que vai acontecer? Em uma média de uns 30, 40 dias, o INPI vai disponibilizar uma publicação na Revista da Propriedade Industrial. É como se fosse um diário oficial das marcas. Nesse momento, ele vai fazer a primeira publicação da marca, ele vai dizer, por exemplo, olha, marketing animado está pedindo uma marca mista, do nome marketing animado, mais logotipo, para proteger tais atividades. Tá? Depois eu vou explicar isso das atividades, que é importante. Para proteger tais atividades. Feito isso, o INPI publicou isso. Por lei, o que acontece nesse momento? Vai abrir um prazo de 60 dias para que terceiros, para que alguém que se sinta prejudicado possa entrar com uma oposição no INPI. Tá? Essas oposições acontecem com uma certa frequência? Sim. Mas a maioria delas tem respaldo legal? Não. Tá? Porque às vezes o cara aparece com o meu nome, eu uso o primeiro, e tudo isso não tem respaldo legal. Mas a lei, ela dá essa oportunidade, por quê? Existem muitos casos que podem ter respaldo legal. Por exemplo,
de solução de sociedade, que a dona Cleide trabalha, que um sócio fala, eu vou ficar com as máquinas, outro eu vou ficar com o nome, e que depois um dá tipo um truque no outro, começa a usar o nome ali, ou vai e registra. Enfim, aí esse período da oposição vai poder deixar aberto para que essa pessoa vá lá e diz, olha, eu estou me sentindo prejudicada por esse pedido de registro, com base nisso, copiou meu nome, eu usava primeiro, ele está agindo de má fé comigo, enfim, vai abrir esse prazo. Tendo esse prazo, o que o INPI faz? Se teve oposição, ele vai comunicar, tudo no INPI publicado oficialmente nessa RPI, Revista da Propriedade Industrial. Teve oposição, ele vai comunicar, vai disponibilizar as razões, o que aquele oponente está alegando, e vai abrir o prazo de 60 dias para que você se manifeste contra aquelas alegações. Bom, fim desse prazo, tendo ou não apresentação de oposição, é só depois dessa publicação e de passado esses 60 dias que o INPI vai fazer o exame desta marca. Nesse exame, ele vai buscar o quê? Se não vai infringir nenhum artigo legal conceder aquele registro para aquela empresa, para aquela pessoa. Dentre os artigos mais comuns que costumam causar indeferimentos nesse registro, é a anterioridade de registro de marca de terceiros. Então, é marca que imita, ou é semelhante, ou é colidente, ou é parecida com a de terceiros. Então, esse é um dos motivos que eles mais indeferem, mas é onde eles mais erram também. Porque quando você recorre e prova, olha, INPI, mas esse marketing... Vou dar um exemplo. Dá um exemplo Nova Aliança, que o João sabe que tivemos uma empresa de aviação indeferindo uma empresa de contabilidade, é um absurdo, mas o examinador do INPI o fez. Mas você tem a possibilidade desse recurso e mostrar que o INPI não compreendeu direito. Que não, que a marca que se pede é diferente, que é para outra atividade. Aí o INPI volta no exame novamente. Então, ou, por exemplo, que não pode ser registrado coisas contra a moral e o bom costume, símbolos, emblemas da União, nomes de rua, de estados, de cidades, nada disso da exclusividade. Você até obtém um certo registro no conjunto das suas marcas, mas sem exclusividade dessas palavras ou de tudo isso, porque é de uso comum. Símbolos não pode mesmo, emblema, símbolos monetários, nada disso, mapa mundi, está cheio de gente que tem o mapa mundi no seu logotipo e vai procurar gente para registrar. 99% é indeferido. Tá? Esse é um logotipo que eu não aconselho ninguém fazer mapa mundi, mas um exemplo, né, que as pessoas acham que usar o globo, ou usar o símbolo da justiça para justiça, aquela balancinha, então tem muitas coisas que não são registráveis. Então, o INPI ele vai fazer o quê? Essa análise. Quando ele terminou essa análise, ele dá o parecer dele. Se ele der o parecer deferindo, é porque ele não encontrou nada que vai impedir esse registro. O cliente ele vai recolher algumas taxas finais. O INPI vai emitir um certificado de registro para ele. E, a partir dessa concessão, ele tem 10 anos de proteção da marca em território nacional. De 10 em 10 anos, ele tem que renovar, senão essa marca volta para domínio público. A renovação é um processo mais caro do que um processo de marcas, mas mais simples, automático. Ele não vai abrir nenhum prazo para que ninguém questione a sua prorrogação. Esses prazos legais se encerraram lá atrás durante o processo do pedido. Ser que eles possam, sim, pode, em qual caso? Estou sabendo que o fulano está pedindo uma prorrogação, mas eu estou sabendo que ele não usa essa marca. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pedir, entrar com uma caducidade, falar para o INPI, olha, eu vou fazer um processo de caducidade, eu quero que ele prove o uso dessa marca, e a prova de uso que o INPI aceita são somente documentos fiscais, tá? Não, então, o cliente, outra coisa que a gente sempre oriente, coloque pelo menos uma nota por mês o nome da sua empresa ali, ou um produto com aquela marca, quando é marca de produto, ou o que quer que seja, porque uma contestação de uso de marca, se você vir a ter que provar, é através de documentos fiscais. Então, muito importante, sempre ter uma notinha com a marca que você está utilizando, pelo menos uma, duas por ano, é bom que se tenha, porque se correr esse risco, tem como se defender.
E existem outras defesas se, caso o titular ele puder legitimar o uso, o desuso, aliás, por que ele não usou. Se ele tiver algo legítimo para justificar isso, ele é mantido o registro para ele mesmo. Senão, o próprio INPI vai fazer a extinção desse registro e dar para esse terceiro interessado que provou tudo isso. Dar, desde que esse terceiro peça uma marca nova, porque ele também vai ter que entrar com esse pedido. Ele tem que cancelar o que existe, que está ali, com a condição possível, e entrar com o dele e mostrar o interesse no dele. Então, existem muitas fases onde se contestam marcas, onde você pode perder as marcas, e tudo isso a perito, lógico, ela acompanha, a gente tem um sistema onde todos os processos são cadastrados, então, tudo que sai do INPI, ou que sai, o mais importante até, por exemplo, se eu pego a marca marketing animado, automaticamente eu vou lançar no sistema essa marca para que ela me busque as colidências. De repente me entra a animação do marketing, da confusão, tão próximos, tem cores, coisas que aquilo não pode acontecer, o meu sistema ele vai me avisar para que eu possa estar oferecendo para o cliente, olha, vamos fazer uma oposição, vamos notificar, está cuidando desses direitos deles. Porque o cliente, muitas vezes, ele sabe quando o outro está copiando muito antes do que a gente, na maioria das vezes. Porque o vendedor foi lá, porque alguém viu, porque viu na internet, que como não registra em órgão nenhum, a gente às vezes não tem como pegar. Mas a partir do momento que é uma tentativa de registro no INPI de marca igual ou semelhante, na Junta Comercial do Estado de São Paulo, que essa gente consegue ser ligada, automaticamente meu sistema busca. E aí tem o pessoal que trabalha manualmente já no Google, numas outras buscas de colidência também. Então, faz parte do meu serviço não só da assessoria e fazer toda a parte administrativa, mas fazer esse cuidado da busca e vigilância da marca para o cliente, porque o INPI não o faz. Inclusive, o INPI ele é muito claro, ele tem um artigo de lei que deixa bem claro, cabe ao titular da marca zelar pela sua integridade. Tá? Então, o dono da marca normalmente não tem tempo nisso, ele quer vender, quer investir, quer divulgar a marca. E é aí que entra a perito para fazer essa busca e vigilância também para ele. Deixa eu ver o que mais eu poderia falar sobre isso. Bom, do processo eu disse, né, como ele funciona, ele tem essas fases, o INPI vai fazer essa análise. Registros são válidos em território nacional por 10 anos, podendo ser renovado por períodos iguais. A partir do momento que se mudou qualquer coisa que seja no logotipo, na fonte dessas letras, deve ser solicitado um novo registro, porque ele não está protegido e ele será contestado, porque o INPI ele fez uma análise, ele concedeu, publicou proposição, mostrou para terceiros, tal coisa, X. Você alterou, é outra coisa, a lei não vai lhe proteger naquela aparência nova daquilo. Você tinha uma marca mista, um nome mais um logotipo, e nesse caminho, depois de alguns anos, você alterou o logotipo. Tem que fazer um novo, porque como a marca era mista, era linkado a parte nominativa com a parte figurativa num processo só. Então, automaticamente, aquele processo está irregular. A imagem não confere com o direito conferido. O que o INPI deu, ela não bate. Então, a lei não vai lhe proteger nesse caso. Então, é muito importante. Mudou, processo novo, registro novo. Tá? Isso é bem importante também. Né? Em muitos casos, convém o cliente falar, mas e aquele meu? Mantém aquele que você tem, porque ninguém contestou, é seu. Quando for para prorrogar, não prorroga e o outro já está registrado. Então, você não perde o seu direito. A gente vai monitorar isso, esse tempo para o cliente, que a gente é bem procurado nesse respeito dessas mudanças. Vou enterrar minha firma, vou mudar meu CNPJ, o que eu vou fazer com a minha marca? Então, são questões assim que sempre a perito vai poder orientar, vai dizer o que vai ser feito no INPI, de que forma fazer. E deixa eu ver o que mais eu posso falar. Bom, vamos lá, vamos fazer umas perguntas para deixar, para ajudar ela. Vamos lá. Oi?
Vamos fazer umas perguntas para te ajudar, vai? Por favor. De vez em quando você pega umas pesquisas bem simples, assim, como Nova Aliança, Conecta, quase não tem, né? São nomes assim, não, quase raro no Brasil, né? Que não tem problema, né? Eu vou dar um exemplo para quem não sabe, nós demoramos 17 anos para registrar a marca Nova Aliança, tá, gente? E o outro saiu super rápido, né? O segundo logo saiu em um ano, o primeiro foi. Por quê, gente? São nomes comuns, né? Mas, Alba, é o seguinte, eu estava assistindo outro dia uma reportagem, reportagem não, foi uma minissérie em 3 episódios, falando de inventores brasileiros, né? E cita muita dificuldade do INPI, né? O INPI, geralmente, a desculpa é não ter mão de obra, antigamente era tecnologia, tudo mais, né? Continua esses problemas ainda ou avançou alguma coisa? Avançou bastante. Tá? Não só alguma coisa, avançou bastante. Antigamente, um processo em trâmite normal, que ele não tivesse oposição, indeferimento, ele chegava a levar 3, 4 anos para sair uma marca. Hoje, uma marca sai em 10, 12 meses no máximo, se ela não tiver nenhuma intercorrência no processo. Antigamente, faltava muita gente, muito examinador, não tinha mão de obra mesmo. Então, você vê, um indeferimento ficava 10 anos numa pasta, numa gaveta, sem que ninguém mexesse. E sem que você pudesse fazer nada, porque existia um tempo que você conseguia marcar vistas do processo no órgão. Hoje isso não existe mais. Hoje não, faz uns 8, 9 anos que isso não existe mais. Tudo é através de um canal de e-mail. Não existe um telefone para se ligar para o NPI. Todos podem procurar, tentar e vão ver. Então, é tudo através de canal de e-mail. Para o público em geral fazer sozinho, se o processo dele for normal, ele até pode ser, senão ele vai ter grande dificuldade. Não é fácil o acesso. Melhorou o tempo? Muito. Sobre esse tempo, a gente fica ouvindo essas coisas na TV, agora nem é marca, é patente. Eu vou só mudar um pouquinho a história. A gente fica ouvindo sobre a quebra das patentes, sobre a quebra das patentes, sobre a quebra das patentes. E, na minha opinião, essa é uma opinião minha, sabe? O Brasil, ele está muito errado no que ele fez a respeito das patentes, no que diz aos prazos especiais concedidos aqui. O que aconteceu? No passado, quando não se haviam examinadores, embora ainda não há o suficiente, há bem pouco, são engenheiros para que sejam examinadores de patentes, eles exigem que seja engenheiro, tenha doutorado, pós isso, pós aquilo, e parece que não é um salário tão assim, então falta gente. O que acontece? Então, existiu uma exceção lá atrás, uma lei de exceção, que como demorava muito para ser uma patente aqui no Brasil, 10 anos, 12 anos, poderia-se esticar o prazo da validade da patente a contar da concessão e não do pedido, como a lei determina, porque elas demoravam muito para sair, então o camarada chegava ali. Só que o que era exceção virou regra. O que era exceção virou regra, e não é correto. Então, isso ainda vai dar muita briga no INPI, porque em lugar nenhum no mundo existe extensão do prazo legal de proteção de patente. Isso forma um monopólio, isso formam coisas que desincentivam a tecnologia, porque fica na mão daqueles mais 10 anos, mais 15 anos. Só que, infelizmente, no nosso país, porque em muitos países isso não acontece há muito tempo. Então, eu quero uma exceção, virou uma regra. Hoje as patentes saem mais rápido? Saem, 5 anos. É um prazo razoável? É o prazo dos Estados Unidos. É razoável. Uma patente. E mais uma marca está rápido, 10, 12 meses. Tanto é, Albo, que nessa matéria, né, para quem não sabe, a máquina de escrever foi inventada por um padre brasileiro, o rádio foi inventado por um outro padre brasileiro, né? Só que aquele negócio, isso lá atrás, 1800 e alguma coisa, o outro final de 1800 também, né? O que acontece? A dificuldade de se patentear aqui no Brasil e depois no resto do mundo na época lá, né?
A dificuldade, e esses dois inventores não são reconhecidos internacionalmente, né? Então, é uma coisa que a Alba está falando que avançou muito, e olha que tem hoje muitas existe, patentes, né? Hoje existe a WIPO. Se alguém tiver curiosidade, quiser entrar nesse site da WIPO, a WIPO, ela concentra todas as patentes do mundo ali. Desde que, por exemplo, o Brasil, ele tem alguns acordos internacionais que ele participa. São 143 países que participam desses acordos. Então, hoje em dia, uma patente, se você pede uma patente no Brasil, ou se você pede uma patente no exterior, ou em qualquer lugar, essa patente ela vai sempre ser encaminhada para 5 bancos de dados que existem no mundo, que seria Japão, Austrália, Suíça, Brasil e Estados Unidos. E o que acontece? Então, hoje esse WIPO, por ser digital, por toda a tecnologia que a gente tem hoje, ele reúne tudo ali, facilita esse exame, tanto para nível nacional quanto nível internacional. As respostas chegam mais rápido lá de fora do que foi encontrado lá fora e que pode impedir essa patente aqui. Porque a patente, a pessoa, ela acha que inventou e porque não vai ter... Acha que porque... Não que ela inventou, de repente ela viu lá fora e no Brasil não tem, e ela acha que vai poder pedir aqui e vai conseguir. Não é isso. Isso no exame vai ser verificado. E se existir lá fora, vai apontar e vai vir para cá. E ela não vai conseguir. Então, hoje, graças à tecnologia, está bem mais rápido e bem mais confiável, eu diria. Mais confiável também. Não, beleza. Wellington Jorge, pergunte o Wellington Jorge. Ah, desculpa, Guilherme, eu vi o Wellington primeiro. Os mais velhos primeiro, vamos lá. Então, Guilherme, fala. Alba, quanto tempo, hein? É verdade. Quanto tempo, Wellington? Quanto tempo, hein? Você não me vê desde quando eu tinha cabelo ainda, né? Não, eu tive na rádio lá com o William, eu fiquei assistindo seu programa. Vi sim. Olha, deixa eu te perguntar. Olha, tem assim umas perguntas que são, acho que mereceria outro programa, tá? Eu tenho curiosidade, tá, com relação a patentes e com relação à marca, tá? Com relação à marca, eu tenho a seguinte curiosidade. Se a empresa que é brasileira ela precisa registrar somente no Brasil e precisa se proteger também no exterior, ou ela precisa se proteger também de uma outra marca que chega com coincidência de marca? E também, na questão, pessoal, só um pouquinho, você responde qual for a melhor para você, tá? Na questão de patente, eu tenho uma curiosidade assim, o que acontece com propriedade, como que eu devo registrar propriedade intelectual? Como isso é uma patente também? Vamos supor, tá? Por exemplo, o João está lá na Nova Aliança, tá? E ele desenvolve um processo diferente, tá? Ele não tá inventando a roda, ele está desenvolvendo um processo diferente que vai fazer, tá, com que melhore os procedimentos contábeis, tá? Por exemplo, eu sei que ele vai ficar bravo com o que eu vou falar, mas a contabilidade digital pode ser algo assim interessante que ele tenha desenvolvido, ou uma empresa industrial que tenha desenvolvido um método diferente de fazer tal coisa, tá? Essas coisas como eu posso registrar como uma propriedade intelectual ou como uma patente? Quais são esses? Eu posso explorar isso? Sim. Como uma patente, não. Primeiro, deixar bem claro, o que é patenteável? Somente aquilo que for suscetível de aplicação industrial. Somente isso dá direito à patente. Métodos, esquemas, concepções, planos de ensino, planos de trabalho, tudo isso entra numa outra diretoria que não é no INPI. O INPI ele só vai cuidar da propriedade industrial e pela lei, a lei é bem clara, só é patente aquilo que é suscetível de aplicação industrial. Então, se houve uma transformação num processo de fabricação, mas que vai acabar na roda, isso sim, pode ser patenteável. Mudou para ficar mais barato, a roda vai ficar mais econômica, mais bonita, sei lá, o que quer que seja. Tudo isso sim é patenteável. Esses outros serviços, não. Esses outros serviços, o máximo que eles vão poder ter é um direito autoral sob o formato dele, tá?
Somente isso. Não pode, a lei ela não permite monopólio. Então, ela não vai permitir que determinado serviço só seja explorado, determinado padrão de limpeza, ou inventou um jeito de limpar, um jeito de ensinar, que só alguém o faça, porque isso gera monopólio. A lei não permite. Então, o que a empresa ela pode, no caso, o que pode ser? Feito a proteção através dos direitos autorais, tá? Então, esse direito autoral, ele serviria para o quê? Vamos supor que você está sendo vítima de uma cópia, de um plágio que está lhe prejudicando, ou está lhe roubando alunos, ou cliente, enfim. Esse vai ser um documento que você vai usar para reforçar, junto com outros, de concorrência desleal, de que aquilo está acontecendo, para reforçar uma determinada ação judicial. Mas um monopólio sobre serviço não existe, serviços, como eu disse, serviços, planos, esquemas, cartas, missivas, nada disso é patenteável, nada. Somente o que resulta em aplicação industrial. Tá? Então, e a propriedade intelectual? A propriedade intelectual, onde que se procura registro disso? Depende, por exemplo, se você quer uma música, faremos na escola de música, certo? Na escola de música do Rio de Janeiro, que é o órgão principal. É um direito autoral, é um personagem, é um livro, é uma história em quadrinhos. Vamos à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que é o órgão responsável. É uma escultura. Vamos a um outro órgão, que agora me fugiu a cabeça, que é o responsável por esculturas, pinturas. Existem muitos órgãos, Wellington, muitos. Cada um para a obra cinematográfica, para o audiovisual. Existem vários órgãos no Brasil, e cada registro intelectual vai para esse órgão relacionado àquela criação do espírito. Ele não vai para o INPI. Para o INPI somente o que resultar em aplicação industrial, para ter uma patente. Tá? Isso no caso das patentes. Ficou claro ou não? Wellington? Oi? Ficou assim clara essa parte da patente? Beleza. Porque agora das marcas, o que você me disse. Hoje não, um ano e meio mais ou menos, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madrid, tá? Esse Protocolo de Madrid está permitindo que façamos marcas do exterior, ou que eles façam aqui com muita facilidade, com trâmite de tempo igual, já que o Brasil entrou no acordo. Então, hoje, as marcas que estão sendo copiadas lá de fora, elas estão tendo muito mais garantias legais, e o próprio NPI tem cancelado muita coisa. Está muito difícil hoje você querer copiar algo famoso lá de fora, a não ser que não seja famoso, que seja... mas, caso contrário, esse Protocolo de Madrid mudou bastante coisa. Então, as marcas você pode fazer a proteção tanto nacional quanto internacional. Aí vai do interesse do cliente. Eu tenho um cliente que me procura e diz: olha, eu preciso da minha marca no México, eu preciso da minha marca na Espanha, que eu tenho cliente, eu preciso da marca da Colômbia. Aí, cada país é um país. Por mais que você faça direto daqui, se ele estiver dentro do Protocolo de Madrid, ele vai ser efetivado por país, tá? Então, das marcas está assim hoje em dia. Beleza. Guilherme, vamos lá. Depois a Camila. Vamos lá, por ordem. Alba, parabéns, muito show as suas explicações aí, tá? A respeito do registro da marca, como você usou a marketing animado aí como exemplo, né? A dúvida é sobre ela. Eu tenho um vasto conhecimento de público internacional, e eu já tenho comentado com eles sobre vender o meu serviço lá fora. Então, a ideia é produzir um vídeo promocional em inglês e eles divulgarem lá e receberem comissão por cada vídeo vendido internacionalmente. E a minha dúvida é a seguinte: a marketing animado, o registro dela aqui no Brasil, está sendo feito em território nacional, né? Ele tem uma validade lá do exterior para evitar que, por exemplo, algum desses meus colegas, de repente, ajam de uma intenção, de uma índole e tentem usurpar a marca lá, ou não tem validade? É só em território nacional? Não tem validade, é só em território nacional. Você tem que pedir o registro lá.
pode fazer aqui direto do Brasil, mas você tem que entrar no órgão de lá, cada país tem o seu INPI, e você tem que pedir lá também. Entendi. E uma outra pergunta nesse mesmo segmento aí, obviamente, se eu for operar fora do país, eu estava pensando em uma marca com nome mais internacional, vamos colocar assim, mais inglesado, né? Menos português, menos marketing animado, colocar algo mais diferenciado. E eu já tenho umas ideias de nomes, inclusive sonhei com essa noite, tá anotado. E a dúvida para registrar ele no internacional, já faz por aqui, você faz esse tipo de serviço para a gente pesquisar, ou tem que ser lá no órgão? Não, como eu disse, o protocolo de Madrid, a gente faz por aqui, tá? Mas é tudo enviado para... Os Estados Unidos, eles têm uma diferença muito grande dos outros países, tá? Eu já adianto para vocês o seguinte, é o único país que exige que a gente constitua um advogado lá. Os outros não pedem. Você acompanha o processo daqui, manda tudo por e-mail, pelo correio, SEDEX. Estados Unidos exige um advogado lá, tá? Junto com o brasileiro. Mas tem que pedir lá. O daqui não garante. Porque a ideia seria nem Estados Unidos, assim, essencialmente, né? Mas, por exemplo, eu tenho muito pessoal na região asiática, na região das Índias. A gente tem problema, todo mundo já deve imaginar. China não faz parte do acordo, tá? O que você patenteou no mundo inteiro não vale na China, o que você registrou. China é um pouquinho diferente, mas existem registros feitos na China, que nós já fizemos. Eu tenho um cliente que ele é um plantador de café, o café dele vende muito, é exportado lá, ele tem um registro lá. Lá tem umas diferencinhas, tá? Dos 143 países que eu andei falando, tá? Como eles não fazem parte do acordo, eles não seguem tudo que nós seguimos. Não, obrigado. Era só essa dúvida mesmo, porque em breve é expandir para o mundo aí. É um mercado... Você vai dizer, normalmente, o que acontece? Você vai dizer, olha, dá para você fazer um orçamento para registrar minha marca em X lugar? E a gente, então, vai passar para você, olha, X lugar você vai gastar tanto com a busca, porque tem INPIs fora do Brasil, órgãos que cobram a busca. Tem países que cobram, países que não cobram. Então, a gente vai passar direitinho. Olha, tem países que cobram a procuração, o Brasil não cobra. Tem países, Argentina, Colômbia, que cobra essa procuração. Aí, cada país tem sua legislação e suas taxas. Aí, a gente passa direitinho, porque aí muda de país para país. Obrigado. Vamos lá, Camila. Existe um registro, ele é economicamente mais viável, mas ele é um risco. Existe um registro na Comunidade Europeia, onde já engloba vários países ali, todos praticamente da Comunidade Europeia. Vantagem, economicamente mais barato. Desvantagem, se for negado num país, é negado em todos, é para todos. E se no caso o requerente tiver dupla cidadania? Não, isso não importa, a marca. Se a marca é negada, por exemplo, na Espanha, ela vai ser negada na Europa inteira. Então, muitas vezes não compensa gastar um pouquinho mais e ir naquele país de interesse, para não correr o risco de ser negado em tudo ali. É economicamente mais barato? Eu vou ficar com um monte de país, que legal, mas é um risco grande. Tá? Obrigado, Ana. Obrigado, Camila. Vamos lá, Camila. Minha dúvida se refere ao nome de pessoa física. Eu recebi uma matéria do Jus Brasil outro dia, que até citava a questão da Cláudia Leite, que eles tiveram que alterar a grafia para registrar algumas marcas dela. Aí eu fiquei pensando o seguinte, seria possível registrar uma marca em homenagem, por exemplo, a um familiar meu? Eu quero homenagear meu avô. Eu conseguiria registrar uma marca com o nome dele, com algo voltado à atividade que ele tinha em vida, ou não? Sim e não. Vamos lá. Se seu avô fosse famoso, você ia precisar da autorização dos herdeiros, no caso, se ele não estivesse mais em vida, dos herdeiros de alguém. Se ele fosse uma pessoa famosa, o INPI ia te negar esse registro de cara.
Alguns casos assim, o que a gente faz? O INPI, ele indefere, ele costuma indeferir dizendo o quê? Prove que fulano de tal pode proteger esse nome, e aí se você consegue comprovar essa exigência, como você disse, olha, é meu avô, estou prestando uma homenagem, isso, aquilo, você pode ganhar esse recurso e conseguir sim. Tá? Mas normalmente é bem um dos artigos que indefere o registro, como daquele exame, é o uso, né, de nome artístico, patronímico, nome de família, que você não tem direito. Ó, para você ver, a gente teve um caso, assim, absurdo, que tudo depende da cabecinha do examinador do INPI. Era Pedras, eu sou aqui de Tatuapé, né? E era Pedras Anália Franco, mármores e granito, uma loja de mármores e granito. Não conseguiu, ele indeferiu o registro. Por quê? Porque a Anália Franco foi uma freira muito famosa, que era dona do externato aqui, que aquele terreno, tudo aqui era dela. Só que, aí indeferiu por isso. Só que aí você vai fazer pesquisas, olhar, e ver que o pessoal do... Como é que chama? Eu não lembro aquela incorporadora agora. Eles conseguiram o registro de Shopping Anália Franco. Quer dizer, então estamos falando do mesmo nome. Tá? Recorremos, colocamos esses exemplos, colocamos um mapa, guia, que era nome de rua. O examinador não aceitou, manteve o indeferimento. Ele não conseguiu. Passou 2 anos, ele falou, vou tentar de novo. O outro examinador indeferiu, a gente apresentou tudo de novo, com mais elementos, conseguiu. Então, a gente também fica muito na mão do entendimento do examinador, que deve ser o caso do INSS, dos juízes, né? Aí o pessoal que é advogado, a gente fica muito na mão do entendimento deles. Então, você tem que se munir do documento, argumentar, fazer coisas para falar, não, estou certa, e mostrar para ele que está certa. Aí você tem chance, sim. Obrigada. Mas, eles, assim, eles não permitem que a gente registre como marca, por quê? Quando a gente está falando de marca, a gente está falando de um bem móvel. A gente está falando de exploração patrimonial de lucro. Então, você pode ter lucro no nome de alguém do qual você não tem autorização para usar. A lei não permite, tá? Então, se alguém pede um registro, às vezes a pessoa, um terceiro na oposição, pode falar, olha, não concordo que a Camila vai explorar o nome do meu avô, ganhar dinheiro, porque eu também sou neta, eu acho que não é justo, ela não deve fazer isso, e você não sabe o que o examinador vai entender. Então, cada caso é um caso. Pode ser que sim, mas normalmente não. Tá? Mas outro exemplo, se a família autorizar, a família pode, por exemplo, cobrar como se fosse um contrato de licenciamento ou não? Se você é o dono de uma marca, você pode licenciar, vender, emprestado a uma propriedade. Você pode fazer contratos de uso, vender definitivamente aqueles direitos, ou contratos que explorem determinado tempo. Aí é o dono da marca que determina, Camila. Obrigada. Imagina. Vamos lá, Creide. Obrigada aí pelos esclarecimentos, Alba. 2 questões. A pessoa que monta um curso, ela consegue registrar o conteúdo das apostilas que ela monta? Isso seria no INPI ou junto à Biblioteca Nacional? Isso daí vai para direito autoral, não é no INPI. Ela teria que registrar essa apostila. Vamos supor, a pessoa criou um curso. O que eu oriento o meu cliente? Que ele apostile tudo aquilo, tá certo? Apostile, dê um título, um nome, que registre o nome, a marca do curso, por exemplo, curso objetivo, porque na verdade é isso que vai vender para ele. E sobre aquela criação que houve daqueles módulos, daquele sistema de ensino, ele vai fazer o quê? Um direito autoral sobre aquilo. Porque se tiver cópia, ele vai ter esse documento com data e hora, que esse projeto, que tudo aquilo já estava registrado, já existia, que foi cópia. Então, o que vale é o registro e data. Então, ele deve proteger, mas como patente, o INPI não aceita. Vai entrar como direito autoral. Certo. Tá? Aí,
Um segundo ponto que eu vejo em relação principalmente às microempresas, as empresas de pequeno porte, né, que é a maioria no país e que são minoria em tentar proteger as suas marcas, né? Qual seria o ticket médio para uma pessoa fazer um registro, por exemplo, só na cidade de São Paulo, da marca? Não é possível. O registro ele é nacional. Nacional. É da propriedade industrial. Então, ele vai ter que fazer no INPI. Se ele é uma microempresa, ele já vai ter alguns benefícios, porque ME tem umas taxas reduzidas. É diferente das limitadas. Então, o INPI classifica o quê? ME, EPP e pessoa física com direito à redução de taxa. As demais, não. Tá? Então, eu diria assim, com o aperito, né? Porque, assim, com o aperito, eu diria que nesse 1 ano, se o processo dele for normal, tá? Porque se tiver outros assuntos, vai fugir disso. Se o processo for normal, em média, 3,5 mais ou menos, ele vai gastar com o registro de marca. Mas isso nunca pago de uma vez, nunca. Isso é ao longo de todo o processo, isso é bem diluído. Ele vai pagar no início, depois vai pagar um pouco no meio, depois um pouco no final. Pelo que ele vai obter, o custo-benefício é excelente, porque pelo que ele vai ter em mãos, né, ele vai ter depois um certificado, ele vai ter o direito ao exclusivo, vai poder impedir terceiros de se utilizarem. E um dia, se ele fizer uma avaliação da marca, que aí ele chama o Wellington, porque o Wellington é bom nisso. Então, um cliente seu sério, eu queria vender minha empresa, como você disse, de solução de sócio, porque ali não vai ser só o valor da empresa, o valor das máquinas. Se ele tiver uma marca, essa marca tem um valor. E o Wellington é capaz de determinar qual é esse valor, através de uma metodologia específica que existe para isso. E existem marcas, Cleiton, que ela tem valores muito maiores do que suas próprias instalações. Eu vou te dar um exemplo. Zara. Zara não tem instalação, terceiriza tudo, não tem nada. Só que essa marca tem um grande valor comercial. Sim. Então, a marca ela tem muito valor. No caso, por exemplo, existiu antigamente a Sharp. Foi usada a marca para pagar os funcionários, as rescisões. Foi dada como garantia. A gente tem sido, vira e mexe, a justiça procura a gente, mas eu, de verdade, não aceito para trabalhar na justiça gratuita, onde massa falida quer colocar a marca como parte de pagamento de alguém, de funcionário, de fornecedor. Eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar com justiça gratuita, não vou mesmo, porque eu sei que vai dar trabalhoso, não vou ganhar nada, enquanto que essa gente era empresário e ganhou pra caramba. Eu não aceito nunca, eu declino sempre. Se é gratuito, eu tô fora. Mas você vê, quando eles te chamam, que quando o cara não tem mais nada, que ele está falido, está entrando tudo, a marca da empresa, e muitas vezes essa marca vai pagar muita dívida, muita coisa. Então, se precisar, que nem você tem os seus clientes, vou encerrar a empresa, vou me separar, você já pergunta a questão, você tem marca, como é que tá, tem registro, quanto que ela vale, quem vai ficar com ela porque ela tem um valor, e você nisso pode vender o serviço meu e do Edson, um exemplo. Ele vai estar ligado, né? Então, envolve essa questão dos valores da marca, sim, quando tem a parte empresarial. Porque geralmente quando é uma empresa pequena, eles não se protegem antes, né? Que inclusive acontece com a própria consultoria jurídica, né? Deixa primeiro surgir o problema para depois procurar o advogado. E com a marca é o mesmo problema. Quando ele recebe, quando ele percebe, ele está recebendo uma notificação para não usar mais a marca. Veja bem, se ele se questionar de gastar R$3.500 em um ano para ter um registro, isso com os meus honorários, tá? Mas, né, tem empresas que vão cobrar menos, empresas que vão cobrar mais, enfim. Claro. Se ele tiver que mudar, ele vai gastar com a contabilidade para mudar. Ele vai gastar com o advogado, alguém para responder as notificações que ele vai receber Se ele receber uma ação, então, aí ele vai gastar muito, não vai ser pouco, não. Muito mesmo. Porque para você ver, as ações da propriedade industrial é de 80 mil para cima, ela nunca começa para baixo. E não tem justiça gratuita, é pago para lá. Então, quer dizer, ele vai gastar muito mais, ele vai ter que trocar a propaganda no Google, ele vai ter que trocar os uniformes da firma dele, a frente da loja. Então, esse valor que ele vai gastar de investimento para registrar é pouco.
Eu sempre digo isso, é pouco, sabe? Às vezes as pessoas, elas acham que é muito, que tal, mas perto do que ela vai ter, é pouco. Não, legal. É importante como vai ficar gravado, né? E vai para o YouTube e o pessoal assiste depois. Ali na microempresa, nas coisas simples, né? É importante para desmistificar um pouco, né? Para tirar o fantasma. Quer dizer, de repente eu tenho um processo que sofreu oposição, foi indeferido, esse custo vai subir e o tempo para obtenção da marca vai subir também. Mas demorar. Aí você, quando ele te procura, você explica tudo direitinho, né? Esse X é para isso, se tiver mais outros problemas, tem os custos adicionais. Mas normalmente, eu vou dar essa informação se eu ver que aquele processo pode ter problemas. Porque senão, não, sabe? Eu vou te dizer porque eu aprendi ao longo do tempo. Eu vou criar um problema na mente do cliente que pode nem acontecer e desanimar ele. Ele fica cheio de medo. Mas se eu conseguir, se alguém entrar. E desnecessário, que muitas vezes nem acontece. Ou se acontecer, eu já visualizei aquilo que eu vou ter como recorrer ou não vou ter. Então, nem sempre é legal você... É legal você, como diz, saber abrir essa explanação toda quando você vai se deparar com uma marca que você já vê que ela vai ter problema. E você vai alertar o cliente, falou, olha, essa marca aqui, a gente vai tentar, mas essa marca tem isso, tem uma anterioridade parecida, ela pode acontecer isso, como eu falei para o João do Conect. O Conect é uma marca que tem muitas. Vai ser custoso, a gente vai sofrer oposição, o INPI pode negar, a gente tem que estar recorrendo e provar que não é a mesma coisa. E ele viu que acontece, que é mais ou menos assim, tá? Então, quando o cliente passa uma marca para a gente tem mais ou menos já aquele feeling de falar, e aí você faz as buscas e contar, e fala, é verdade. Só que eu posso até conseguir, mas com muita briga. Aí é claro que você tem que dizer para o cliente, olha, o que o senhor quer, a gente vai ter umas dificuldades. E dizer para ele que não vai ser tão simples. Agora que você não encontrou nada, não existe nada parecido, nem igual, nem semelhante, na maioria das vezes não tem necessidade de você pôr essa parte ruim, que nem vai acontecer e só vai assustar ele. E é assim, mais ou menos. Como o advogado. Ele vai dizer mais ou menos o caminho, mas ele não sabe tudo o que vai acontecer e também não vai, né, assustar ninguém. Eu já vi, né? É mais ou menos isso. Legal. Não quero nem fazer uma pergunta, é só para realçar mesmo, aproveitar que vai estar no YouTube posteriormente. Quem não registrou a sua marca que está aqui presente, registre. Eu achei realmente que era algo absurdo, algo de outro mundo, mas como a Alba disse, é bem diluído o processo, é tranquilo o pagamento, o valor, né, do registro da marca. E eu já avisando o potencial e os planos futuros da minha marca, eu já quis registrar com antecedência. E, cara, falar para vocês, é tranquilo mesmo, não é um bicho de 7 cabeças, graças à Alba que a gente tá andando com o registro. E eu me sinto bem mais tranquilo, bem mais seguro, sabendo que amanhã eu vou estar amparado aí pelo registro da minha marca. Então, só tenho a agradecer a Alba aí e a empresa Perigo, tá? Obrigado. E uma outra coisa, assim, importante você falou, eu olhei para o João e lembrei. Há uns dias atrás me ligou, um tempo atrás, não foi os dias não, faz bastante tempo. Há uns dias atrás ligou, na verdade, para concretizar um serviço. Me ligou um senhor, o nome dele é Aldo, né, João da CB, e ele viu uma marca nos Estados Unidos que ele achou bacana e ele queria fazer aqui. E na junta comercial, aquilo até seria aprovado como nome comercial, porque não existia uma empresa no estado de São Paulo com aquele nome dentro daquela junta. E ele já tinha pensado em tudo, em várias coisas. Quando foi me procurar para fazer a busca no INPI, eu falei para ele, olha, não pode, essa marca já está registrada no Brasil, a empresa é americana, a titular da marca, mas ela já está com registro aqui no Brasil, fez. E aí ele foi buscar outros nomes, até que encontrou-se um, então, que a gente pudesse registrar. Tá? Então, eu falei, a gente vai fazer as buscas, vai ver se pode ou não pode. Se não dá, o cliente fica, às vezes, mega chateado, mas a gente é muito sincero de dizer, olha, já tem, porque tem.
Se ele entrar no site do NPI, ele vai saber que tem, né? Então, tem que fazer direitinho, mesmo que eu disse, a gente tenta minimizar o máximo. Às vezes, por defasagem do NPI ou por alguma coisa externa, porque muitas vezes chegam casos na gente que o cliente, ele fala que a marca é dele, que ele está certo, que é tudo dele. Lá no meio do caminho, você descobre uma bucha, que não é bem dele, que tem um sócio brigando, que isso, que aquilo, sabe? A gente vai ter que cuidar dos interesses dele, que é o nosso cliente. Mas se o sócio dele estiver com a razão legal, ele vai acabar perdendo a marca para essa outra pessoa. Então, a gente faz todo cuidado com essa busca para tentar minimizar esses problemas. Porque, olha só, olha o tipo de problema que eu poderia trazer para esse áudio se eu fosse picareta, porque no meu ramo tem um monte de gente picareta, sabe? Tem mesmo, gente, desculpa, mas tem. Eu poderia falar para ele, não, vamos fazer. Eu queria ganhar o dinheiro do registro, que legal, vamos fazer. Ele, vamos. Aí ele abre a empresa na junta comercial, eu dou entrada na marca do NPI. Então, hora que isso sai publicado, o procurador da empresa que tem a marca, que ela tem, nesse caso, ele tem essa marca americana, está registrada no Brasil, eles têm procuradores aqui. Nesse momento, esse procurador vai entrar em contato e falar, olha, tem um cara que abriu, que está usando seu nome, está pedindo sua marca. E ia para cima dele, um jurídico internacional, uma coisa onde o cliente pode ter um prejuízo fenomenal. Então, o cliente me procura, eu estou começando. Jamais eu vou dar uma indicação para ele fazer algo para se prejudicar. Eu prefiro não fechar, não ganhar, mas se não dá para fazer, não faremos. Então, eu acho que esse cuidado é bem importante da busca, sabe? Deixa eu fazer mais uma perguntinha, Alba. É o seguinte, aproveitar que nós estamos no YouTube, os canais do YouTube também podem ser registrados como marca, alguma coisa? Além de marca, direitos autorais. Todo conteúdo de foto hoje em dia é protegido. A gente tem casos lá, Wellington, onde uma mãe nos procurou porque a imagem da criança dela sendo explorada numa confecção sem autorização. A gente tem a Priscila Alcântara, que é uma cantora gospel, quem é gospel deve conhecê-la. Toda a parte de Instagram, de conteúdo, de imagens protegidas. Então, é protegido, sim, todo o conteúdo, o nome do canal e o conteúdo que aquele canal oferece e algumas fotos, se o cliente deseja proteger também, é protegido. Algumas imagens daquele canal, sim. Então não existe separação, tá? A marca para comercialização e um registro específico de marca para rede social. Tá? A nova aliança, por exemplo, é uma marca comercial e ela precisa também ter uma marca para estar no Instagram, para estar no YouTube, essas coisas? Não, é a mesma coisa. A partir do momento que ele está no YouTube, no Instagram, onde quer que seja, ele tem um objetivo. Divulgar essa marca, certo? Para fins comerciais. Uhum. Ele passa a ter esse objetivo. Se é um canal de YouTube de negócios, o objetivo é comercial. Está dentro da lei da propriedade industrial. Ele quer obter lucros com uma marca, com uma expressão fantasia. Ela é uma marca. Wellington, as próprias plataformas, tanto Instagram, Facebook, YouTube, as próprias plataformas, elas te dão essa proteção, né? Essa proteção contra a violação da sua marca, tá? Na plataforma dela. Guilherme, é discutível isso, Guilherme, é discutível. Teve um caso no Rio Grande do Sul, tá? Não sei se vocês souberam, tá? É um canal de YouTube, tá? Que fala sobre carros. Não sei, tá? O pessoal lá, eles fizeram o canal para falar sobre carros, avaliação de carros. Depois progrediu e de repente, tá, foram fazer uma cópia, tá? Começaram a divulgar também o canal do YouTube com a mesma, eu me lembro, deixa eu ver se eu me lembro, acho que é opinião, alguma coisa de opinião, tá? Tinha assim, opinião sincera, coisa do tipo. A vantagem da pessoa, tá, do rapaz tá, do Rio Grande do Sul, é que ele tinha uma marca registrada. Caso contrário, ele não iria conseguir, tá, contestar, dizer o seguinte: escuta, o que você está falando, tá, é meu, tá? Você não tem condições de fazer isso, pode cair fora, etc. e tal. Porque, até onde eu entendo, até onde eu conheço,
o YouTube, se você vai, vamos dizer assim, então, obedecer todas as regras de publicar os vídeos no YouTube, se respeitou, está lá publicando, lá com o nome que seja, entendeu? Até onde eu entendi também, tá? Porque esse cara é uma matéria longa que saiu em 2 jornais até. É muito interessante, dizendo onde que está a progressão das coisas, tá, para os meios de hoje, né? Então, por exemplo, a Alba agora há pouco disse, tá, que patente é somente para uso industrial. Olha, uso industrial, olha, veja só, você vê que é algo que já está um pouco, até que precisando ser atualizado, porque uso industrial, aplicação industrial, é algo, vamos dizer, que bem menos, tá, do que 100% das gerações de riqueza de hoje. Não é verdade? Então, se patente está ligado à geração de riqueza, deveria ter uma atualização nesse sentido. Mas tem que entender bem o que é patente e o que não é patente, Wellington. Tá? Por exemplo, se você tem um método, uma patente verde, um método, alguma coisa que aquilo seja suscetível de aplicação industrial, vai entrar como patente. Caso não, ele já está bem claro nos artigos legais. Ele não vai ser protegido. Vou te dar um exemplo histórico. Um exemplo bem histórico. Quer ver? Um exemplo histórico para você. Henry Ford, tá? Ele criou, tá, o sistema de produção em linha. Tá? Ele criou o sistema de produção em linha. Como foi que ele se inspirou para fazer o sistema de produção em linha? A família dele era fazendeira e tinha abatedouro de porco. Então, veja só, a pessoa matava o porco, pendurava o porco e ia correndo, assim, pendurado, tá, num gancho. Um pessoal cortava a parte esquerda, outra pessoa cortava a parte direita, outra pessoa cortava o corpo, tal. Lá no fim, sobrava só a espinha dorsal, né? Aí ele pensou, olha, eu posso pensar diferente e colocar uma espinha dorsal, que seria o chassi do carro, e o pessoal, do lugar de tirando, vai colocando a roda, vai colocando o chassi, vai colocando o parafuso, vai colocando o motor, lá no final está o carro construído. Essa foi a inspiração do Henry Ford de fazer a construção em linha. Ele patenteou. Entendeu? Sim, mas aí a gente está falando da aplicação industrial. Muito bem, não é no Brasil. Mas isso é um exemplo lá do começo do século XX, caramba. Entendeu? Mas aí, no caso, o quê? Existia um sistema de fabricação. Tá? O nome já está dizendo. Existem muitas patentes que a gente faz que ela não é em cima do produto final. Porque o produto final ele não é novidade, ele é conhecido. Mas o sistema de fabricação utilizado para chegar naquela finalidade é outro. Esse sistema de fabricação é patenteável, porque isso é suscetível de aplicação industrial. Agora, no sistema de ensino, não é patenteável. Um sistema de conceitos matemáticos, métodos, não é patenteável. Uma aula, nada disso é patenteável. Tudo isso é direitos autorais. Agora, o sistema de fabricação, sim. Porque vai resultar num produto final. Possível de aplicação industrial. Não, eu digo o seguinte, porque ele não teve a patente do registro, a patente do automóvel, e sim a patente da fabricação do automóvel, é fabricação em linha. Isso. Vamos supor que hoje alguém crie um sistema de fabricação que envolve desde colocar a porquinha ali, passar pela máquina lá, fazer ali. Ele vai descrever todo esse sistema de fabricação que ele bolou, que ele vai pedir qual a novidade. Olha, esse sistema vai fazer com que saiam mais peças, mais barato, mais rápido, eu vou conseguir obter esse produto final de forma mais rápida. Ele vai patentear o sistema de fabricação somente. O produto final não, porque não é novidade, já existe. Ele vai patentear aquele sistema que ele fez para obter aquilo mais rápido. Eu tinha um cliente, ele trabalhava com tubos para construção civil, aqueles tubos de concreto que enche de cimento, faz coluna, tudo. E ele era muito procurado por empresa francesa, por empresa isso, por empresa aquilo, porque ele conseguia fazer, ele criou da máquina, da cabeça dele, um sistema com máquinas e com uma cola especial em que ele conseguia ter esses canos com 30 metros direto, sem nenhuma emenda. E os concorrentes ficaram malucos, ficaram atrás dele. Ele me chamou para patentear.
eu falei, ele era espanhol que até faleceu, eu falei, seu Diogo, a partir do momento que o senhor patentear isso, esses concorrentes que estão vindo aqui, que estão toda hora atrás do senhor, eles vão tomar conhecimento de como que é feito, porque vai ter que abrir o sistema, já que o senhor quer a patente, vai ter que abrir, declarar, escrever. Ele ficou muito bravo, que não quis fazer, falou, eu coloco um cuspe e tal, ficou bravo o espanhol, fez uma outra coisa, orientou-se ele, então vamos fazer contratos com seus funcionários, com o pessoal envolvido, de segredos de fabricação, de segredo industrial, tipo a Coca-Cola, que nunca patenteou. Mas a partir do momento que você pediu a patente de qualquer sistema de fabricação, quer que seja, aquilo vai ficar exposto e pode ser copiado, fato. Tá? E aqui no Brasil tem muita cópia. Mas, o sistema de fabricação, sim, vamos por aí, eu inventei um método, eu vou conseguir um computador, mas fabricar um computador, mas ele vai ser feito de forma diferente, que vai sair mais rápido, vai sair mais barato. Isso é uma novidade e é passível de aplicar na fabricação. Então, isso é patente. É diferente. Ô Wellington, isso daí que ela está falando, se você for olhar, a Nova Aliança é a maior contabilidade do Brasil, porque tem Nova Aliança em Campinas, tem Nova Aliança em 50 mil cidades por aí, entendeu? Que eu já vi e já pesquisei, mas não está incomodando, deixa lá, né? Porque a marca é minha e acabou, né? Mas eu acho que para quem não tem a marca registrada, eu sempre trabalho com a Alba há muitos anos, né? Diversos clientes nossos do escritório fazem com ela, a gente está sempre indicando, e eu acho que é o momento de se pensar, principalmente quem está indo para a internet, tem que se pensar sim em registrar a marca. Quem não foi, não tem ainda, está perdendo tempo, tá? Gente, corra com isso, é uma oportunidade muito boa. E a Alba já falou uma coisa assim, que é maravilhoso. 12 meses só, gente. Antigamente era 17 anos. Tá rápido. É verdade. Você imagina, você ligava uma vez e o João falou que eu ia pagar uma promessa, que eu ia ter aqui a pé com ele, até Aparecida. Até Aparecida, pô. Aí isso aconteceu quando o filho dele já era moço. Eu falei, agora não dá mais pra eu andar até lá não, João, porque já faz muito tempo, né? Agora eu não aguento mais não. Mas demorou mesmo, sabe? Ô, Alba, muito obrigado. Você vê como passa rápido o tempo. Já deu 30. Nossa, eu estava muito nervosa, assim, estava agoniada. Foi muito bom. Coisa não. Não, mas foi muito legal. Eu acho que essas dúvidas, né? São dúvidas gerais. Você vê que são dúvidas que as pessoas não têm muitas vezes assim como perguntar, e tira a dúvida agora. Por exemplo, tem a Cleide, que tem os clientes dela, a Camila, o Roberto, que estava aqui com a gente, teve que sair, que tinha um cliente dele lá, que são dúvidas que vão aparecer, já sabe para quem indicar. A realidade é essa. Né? Eu quero dar um recado para o Sandro também, já que estão aqui, que seja o seguinte, o Sandro e o Guilherme, tá? Normalmente, e outros, não sei se ele grupo, normalmente vocês são procurados para criarem uma marca, criarem um logotipo, e seria bacana, tá? Não tem custo, eu faria isso para vocês, seria bacana falar para o cliente, olha, você vai desenvolver essa marca, vamos desenvolver embalagem, ou isso, ou logotipo, vamos fazer uma pesquisinha para ver se esse nome está livre, para a gente não trabalhar numa coisa que depois não vai dar em nada. Então, a gente tem muito parceiro na área de publicidade e marketing, que consulta bastante a gente, para a gente ajudá-los. E é bom ter, assim, é interessante. Ou não ofereça para o cliente esse serviço para fazer sozinho. Sabe que teve um caso, eu nem vou me estender. O cliente pagou para uma agência criar tudo, a agência disse que criou tudo bonitinho e tal. E no fim, era uma marca registrada, esse cliente teve um problema jurídico gigante, a agência não quis assumir a responsabilidade da busca, porque legalmente ela não é uma empresa que trabalha com isso, ela não tem essas... E, enfim, o cliente que ficou no prejuízo no final de tudo, ficou ruim para a agência, perdeu o cliente, mas já havia recebido, porque às vezes não quer perder o cliente, mas não tem experiência de fazer um negócio, e às vezes perde o cliente de uma maneira pior.
Então, se precisarem de uma ajuda, vou desenvolver uma coisa com o meu cliente, ver se esse nome está livre para que ele possa... Pode contar comigo, é só passar o WhatsApp que eu faço a pesquisa, mando no mesmo dia, isso aí não tem custo nenhum, eu fico à disposição de todos vocês aí que quiserem fazer uma pesquisa, saber se uma marca está livre, não está, ou começar algum processo, eu fico à disposição para qualquer um que precisar, tá? Show de bola, Alba. Show de bola, muito obrigado. Vou contar fazendo o registro da Carboys com vocês? O Aldo está fazendo o registro da Carboys com vocês? Tá. Deixa eu te falar um negócio para vocês aqui. O sócio do Aldo eu não conheço, tá? Conheço só o Aldo, né? E o sócio do Aldo falou que não precisava contratar a perito para fazer o registro, né? Aí eu falei para o Aldo, eu tenho a seguinte filosofia. Eu peço para quem sabe fazer. Porque se eu me meter a fazer um negócio que eu não sei fazer e der problema, é minha responsabilidade. Agora, se eu estou contratando uma empresa especializada que tem expertise no negócio, a chance de dar problema é zero. Entendeu? Então, assim... daquela empresa. Eu tenho um cliente, eles quiseram fazer, tipo, acho que um multisserviços, mais ou menos lá. Leandro da... Ai, meu Deus, agora fugiu o nome. Bom, enfim... Eles arrumaram alguém que disse que conhecia marcas de patente, enfiaram lá dentro do escritório, e ele é meu cliente como marca da contabilidade. Enfiaram dentro do escritório e tal, e deu uma coisa muito séria com uma marca de 2 clientes recentemente, deu. E ele teve coitada, a inocência de falar, liga direto para elas trabalham comigo, e nós atendemos o cliente sem saber que ele estava por trás, um funcionário dele, que eles tinham recebido para isso, e fomos muito claros que aquilo era um caso perdido, que estava errado, que tinha sido feito errado desde o início. E aí o dono, o Leandro, disse, poxa vida, eu confiei no cara, o cara falou que sabia. E acabou que voltou com todos os processos para a gente. Então, é verdade, às vezes a pessoa sabe depositar uma marca, como no caso da doutora do INSS, outra doutora, dar entrada em alguma coisa é muito fácil, todo mundo pode fazer. O problema é acompanhar aquilo até o final e saber como aquilo funciona. Em que momento que você tem que recolher uma coisa, em que momento você tem que agir, em que momento tem que protocolar. Então, a pessoa ela faz sozinha, mas ela não sabe o que vai acontecer. Então, muita gente acha que só porque deu entrada já tem a marca, que a marca está registrada. Quantas vezes eu escutei de cliente, não, já fiz, minha marca está registrada, só deu a entrada, depois não conseguiu. Então, quer dizer, dar entrada em alguma coisa é muito fácil, sozinho. Acho que em todos os ramos, seja um despachante, seja o que for. O problema é depois. Não é verdade? Verdade. O problema é depois. Como, por exemplo, foi cada um na sua praia. Eu fico a cargo da contabilidade, o que é imposto, o que é para fazer, e acredito, e me mandou é isso, porque eles entendem disso, foram contratados para isso, e a gente confia. Então, é o que você falou, não adianta a gente fazer uma coisa que a gente não entende, não adianta. Isso daí. Isso mesmo. Gente, obrigado. Alba, mais uma vez, obrigado. Muito bom, sabe? Foi assim, né? A apresentação, mas... Não, contamos com a sua presença aqui nas quarta-feiras. Semana que vem a Thaís está ali, já suando, já. Eu vou passar as perguntas para vocês fazerem para ela, gente. Eu faço um relatório das perguntas que fazem para ela. Alba, parabéns de novo. Todo nervosismo, toda dúvida. Foi demais. Muito bom. Foi show. Obrigada mesmo.